Bem, pessoal, vamos para a nossa segunda aula da Lei Complementar número 97 de 1999, seguindo aqui o nosso organograma básico, pessoal. Apenas fazendo uma revisão aqui rápida para vocês, tá? Sobre a aula passada. Composição do Conselho Militar de Defesa, tá? Basta a gente seguir aquela linha ali, comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. E o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Esses elementos compõem o Conselho Militar de Defesa. Perfeito? E o Conselho Militar de Defesa, ele também pode ser composto, tá? Pode integrá-lo ali como seu presidente, o ministro de Estado da Defesa. Em que hipótese, pessoal? Quando o Conselho Militar de Defesa for assessorar o presidente da República no que tange ao emprego de meios militares. Então essa é uma observação importante que eu faço sobre a última aula. Agora vamos continuar explorando o nosso organograma aqui, pessoal. Por isso que eu chamo de um organograma didático, para que nós entendamos aqui o que vem pela frente aqui na lei complementar. Se nós seguirmos aqui o nosso organograma, vai ficar de muito fácil entendimento. Por isso que eu peço que vocês gravem na cabeça esse organograma e saibam fazê-lo, porque vocês fazendo na hora da prova esse organograma, vocês vão resolver inúmeras questões. Pessoal, vejam bem uma coisa. Observem ali, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Eu pedi que na hora da confecção do organograma, e eu falei que eu coloquei propositalmente o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com o seu chefe ali, exatamente na mesma linha do comandante da Marinha, do comandante do Exército e do comandante da Aeronáutica. Por que na mesma linha, pessoal? Porque a lei complementar vai dizer para a gente, como nós veremos posteriormente, que o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é assegurada a ele a mesma precedência hierárquica que os comandantes das Forças Armadas. Por isso que ele está ali na mesma linha. E você, quando construir o seu organograma, se na prova cair uma questão dessa, você já sabe que ele tem a mesma precedência hierárquica que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E aí, pessoal, o que a gente pode deduzir aqui? Na aula passada eu falei para vocês que o comandante da Marinha é o quê? Ele vai ser um oficial general da Marinha do último posto, vai ser um almirante de esquadra. Do Exército também é um oficial general aqui do Exército do último posto, vai ser um general de Exército. E da Aeronáutica vai ser um oficial general da Aeronáutica do último posto, que é um tenente brigadeiro. Logo, pessoal, o que vai acontecer aqui com esse chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Ele pode ser de uma das três forças. Tá? Ele vai ser escolhido como um oficial general e ele pode ser escolhido como um oficial da Marinha, um oficial do Exército ou um oficial da Aeronáutica. Mas por ele ter já a mesma precedência hierárquica que esses comandantes das Forças Armadas aqui, ele também vai ser escolhido entre um oficial general de uma das três Forças Armadas que esteja no último posto. Então, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sempre será o quê, pessoal? Um almirante de esquadra ou um tenente brigadeiro, se for da Aeronáutica, ou um general de exército, se for do Exército, pessoal. Por isso que eu falei que é melhor assistir aqui essa parte depois de Estatuto dos Militares, porque tudo isso nós estudamos lá na parte de Estatuto dos Militares. E uma outra observação importante que eu faço para vocês aqui, observando o nosso organograma, é o quê? Veja bem, se o comandante da Marinha ele tem precedência hierárquica sobre todos os outros oficiais aqui, generais da Marinha,
A mesma coisa acontece no Exército e na Aeronáutica. E se o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ele tem a mesma precedência hierárquica que o comandante da Marinha, obviamente que ele vai ter o quê, pessoal? Ele vai ter precedência hierárquica, ele vai ser considerado superior hierárquico a todos os outros oficiais generais das demais forças. Então ele é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele tem precedência hierárquica, ele é considerado superior hierárquico a todos os oficiais generais da Marinha, a todos os oficiais generais do Exército e a todos os oficiais generais da Aeronáutica, exceto, obviamente, ao comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. Por quê? Porque ele tem a mesma precedência hierárquica que estes. Então, isso é uma observação importante. Nós vamos estudar na lei, mas observando o nosso organograma, fica fácil de nós deduzirmos isso aqui. Uma outra coisa, pessoal, observem agora a composição aqui do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele não tem um chefe, então o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele vai ser composto por esse chefe, que, como eu falei para vocês, é um oficial general que pode ser de uma das 3 forças armadas, esse chefe aqui, coordenando quem? Coordenando o chefe do Estado-Maior da Marinha, o chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, juntamente através de um comitê. Então, esses elementos aqui de baixo vão compor um comitê, um conjunto, sob a supervisão de um elemento que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E esta é a composição do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Tudo isso nós vamos ver nessa aula agora, mas nós vamos ver agora de acordo com os dizeres da lei. Mas através do nosso organograma já ficou bem mais fácil de nós entendermos o que a lei coloca para a gente. Então, olha só, pessoal, órgãos de assessoramento, apenas para nós fazermos uma revisão aqui. Conselho Militar de Defesa e Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com o seu chefe, todo Estado-Maior tem um chefe, são órgãos de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa. Nós vamos ter Estado-Maior da Marinha com o seu chefe, Estado-Maior do Exército com o seu chefe, Estado-Maior da Aeronáutica com o seu chefe, que vão ser órgãos de assessoramento dos respectivos comandantes de força aqui, comandante da Marinha, comandante do Exército e comandante da Aeronáutica. Isso aqui é apenas para nós revisarmos isso aqui e prestem atenção agora. Olha o círculo que eu estou fazendo aqui em volta desses elementos aqui. Esses elementos aqui formando um comitê, um conjunto, esses chefes de Estado-Maior aqui, das 3 Forças Armadas, sob a supervisão de um elemento aqui, que é um chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, eles vão compor o quê? O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Isso que nós veremos agora na lei. Artigo 3º da lei, pessoal. As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa. Já vimos isso aqui no nosso organograma, então gravem isso aqui, pessoal. Na prova de vocês, a Marinha pode querer confundir colocando a palavrinha suprema. Se tiver suprema, autoridade suprema sobre as Forças Armadas, ou quem exerce a chefia suprema é o presidente da República. Agora, se perguntar a quem são subordinadas as Forças Armadas, ao Ministro de Estado da Defesa, pessoal, e dispondo de estruturas próprias. Como assim dispondo de estruturas próprias? A Marinha tem as suas próprias estruturas, o Exército tem as suas próprias estruturas e a Aeronáutica tem as suas próprias estruturas. O que é isso? A Aeronáutica tem os seus próprios aviões,
A Marinha tem os seus próprios navios, cada um é dono da sua estrutura. O ministro de Estado da Defesa, então aqui, ó, observem isso, pessoal, exerce a direção superior das Forças Armadas. O que pode cair na sua prova com relação à relação do ministro de Estado da Defesa com as Forças Armadas é isso aqui. Ele exerce a direção superior das Forças Armadas ou as Forças Armadas são subordinadas ao ministro de Estado da Defesa. Então eu vou esgotando aqui qualquer possibilidade de cobrança da banca, pessoal. Agora vamos ver aqui o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Artigo 3º-A, pessoal. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa, já vimos isso, tem como chefe um oficial-general do último posto. Também expliquei para vocês no início dessa aula. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Esse oficial-general, ele pode ser da ativa ou da reserva. Então, gravem isso aqui, pessoal. Necessariamente, ele não precisa estar na ativa para ser escolhido como chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele pode ser da ativa ou da reserva. E como que ele vai ser nomeado, pessoal? Ele vai ser indicado pelo ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo presidente da República. Então gravem bem isso aqui. Quem vai indicá-lo é o ministro de Estado da Defesa, mas é o presidente da República que vai nomeá-lo. E disporá, olha a composição dele, de um comitê integrado pelos chefes de estados maiores das 3 forças, sob a coordenação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, olha só, pessoal, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele vai ser composto da seguinte maneira. O ministro de Estado da Defesa vai indicar um oficial-general do último posto de uma das Forças Armadas, pode ser tanto da Marinha como do Exército como da Aeronáutica. Vai indicar para quem? Para o presidente da República. O presidente da República, concordando, vai nomear esse militar como chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, já foi nomeado aqui um chefe. Aí, um comitê formado pelos chefes de estados-maiores das 3 forças vão ficar aqui sob a coordenação desse chefe nomeado pelo presidente da República. E assim se faz aqui o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Essa é a composição desse órgão, pessoal. Então, gravem bem esse artigo 3º-A, observem o organograma, para que vocês não se percam. Agora eu fiz uma observação aqui muito importante, pessoal. Não está escrito aqui na lei complementar, mas a Marinha pode tranquilamente cobrar isso aqui. No Estatuto dos Militares, nós estudamos o quê? Os oficiais generais do último posto, quais são eles, pessoal? Da Marinha, almirante de esquadra, do Exército, general do Exército, e da Aeronáutica, tenente brigadeiro. Por isso que eu fiz essa setinha aqui, pessoal. Então, quem vai exercer aqui a chefia do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sempre será ou um almirante de esquadra, ou um general de exército, ou um tenente brigadeiro. Uma outra observação para você que já estudou o Estatuto dos Militares. Nós sabemos, pessoal, que em tempo de guerra, esses oficiais generais que estão no último posto aqui, eles podem ser promovidos ainda a um posto superior que só existe em tempo de guerra. Mas a lei complementar, ela não traz essa observação para a gente. Ela diz apenas um oficial general do último posto. Então, considera-se aqui o quê? Em tempo de paz. Porém, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Em tempo de guerra,
nós sabemos que o almirante de esquadra ele vai promovido a almirante. Nós sabemos que o general de exército ele vai promovido a marechal. E o tenente brigadeiro vai promovido a marechal do ar. Então, o que acontece, pessoal? Se a Marinha quiser perguntar, se a Marinha quiser complicar um pouquinho, ela pode relacionar o estudo da lei complementar aqui com o Estatuto dos Militares e dizer o seguinte: no período de guerra, ou seja, em tempo de guerra, tá? Quem será nomeado em tempo de guerra? Quem será nomeado pelo presidente da República para ser chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Se é em tempo de guerra, pessoal, o oficial general do último posto vai ser o quê? Na Marinha, um almirante, no Exército, um marechal e na Aeronáutica, um marechal do ar. Aqui é apenas uma hipótese de a Marinha querer complicar as coisas, mas normalmente ela não faz isso, tá? Em termos aqui da Lei Complementar 97. Quando a Marinha coloca um oficial general do último posto, se ela não disser nada, e geralmente ela não diz que é em época de guerra, nós consideramos sempre esse oficial general do último posto em tempo de paz, esses que eu coloquei aqui abaixo para vocês: almirante de esquadra, general de exército e tenente brigadeiro. Parágrafo 1º. Se o oficial general indicado para o cargo de chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas estiver na ativa, prestem atenção aqui, pessoal, ele será transferido para a reserva remunerada, obviamente remunerada porque ele vai continuar recebendo o salário dele, pessoal, quando empossado no cargo. Prestem atenção aqui numa coisa, pessoal, não vai cair na prova de vocês, mas vocês podem estar se perguntando: ele vai ter 2 salários? Não, pessoal, ele vai ser transferido para a reserva remunerada e ele vai ter apenas o salário da reserva remunerada. Não existe um salário extra aqui, tá? Um salário de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tá ok? Então ele será transferido para a reserva remunerada quando empossado no cargo, se ele for da ativa, pessoal. Parágrafo 2º. É assegurado ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas o mesmo grau de precedência hierárquica dos comandantes e precedência hierárquica sobre os demais oficiais generais das 3 forças. Exatamente o que eu falei para vocês no início da aula, motivo pelo qual eu coloquei ali o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas exatamente na mesma linha ali que os comandantes militares ali, os comandantes das Forças Armadas. Parágrafo 3º. É assegurado ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas todas as prerrogativas, direitos e deveres do serviço ativo. Ou seja, ele foi transferido para a reserva, mas ele tem todas as prerrogativas, todos os direitos e todos os deveres do serviço ativo, inclusive a contagem de tempo de serviço enquanto ele estiver em exercício como chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O que é essa contagem de tempo de serviço aqui, pessoal? Por que isso? Deixa eu explicar para vocês. O militar ele pode ter algumas vantagens, tá? Apenas uma explicação para você entender. Ele pode ter algumas vantagens dependendo do tempo de serviço dele. Como, por exemplo, ele pode receber um adicional de permanência. Quanto mais tempo ele permanece na Força Armada, mais ele vai receber ali, ele recebe um adicional, um percentual em cima do seu soldo. Se houvesse, isso acabou, por enquanto acabou, mas existia também a gratificação por tempo de serviço. Então, quanto mais tempo de serviço o militar tinha, ele recebia também uma gratificação em cima do soldo, tantos % em cima do soldo. Por isso que essa contagem de tempo de serviço,
é interessante. Então, mesmo sendo transferido para a reserva, ele continua com todas as prerrogativas, direitos e deveres do serviço ativo. O que compete ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Olha só, pessoal, eu já pulei aqui para o artigo 11. Por quê? Nós não estamos estudando o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, então é melhor estudarmos esse artigo 11 agora, pessoal. Por quê? Para que o estudo fique concatenado aqui. Senão, lá no final do estudo da lei complementar, nós teríamos que voltar aqui ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, o que compete ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas está preconizado no artigo 11. E muita atenção aqui, pessoal. Compete ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas elaborar o quê? O que é que ele vai elaborar? O planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas. Então, observem bem uma coisa, pessoal. Ele vai planejar o emprego conjunto das Forças Armadas e vai assessorar o ministro de Estado da Defesa na condução dos exercícios conjuntos. Uma pausa aqui para explicar para vocês, porque a Marinha gosta de fazer isso para pegar o aluno. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, pessoal. Quem que planeja o emprego conjunto das Forças Armadas? Quem planeja é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Agora, quem conduz os exercícios conjuntos das Forças Armadas é o Ministro de Estado da Defesa, assessorado por quem? Pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, muita atenção aqui no planejamento do emprego conjunto e na condução dos exercícios conjuntos, pessoal. A condução é feita pelo Ministro de Estado da Defesa. Então, dando continuidade, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ele vai assessorar o Ministro de Estado da Defesa na condução dos exercícios conjuntos e também quanto à atuação de forças brasileiras em operações de paz, quando forças brasileiras, forças militares brasileiras, são conduzidas para operar em outros países em operação de paz. Isso é feito através da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, a Organização das Nações Unidas ela pode pedir que o Brasil mande as Forças Armadas para operar num território internacional, em outro país, em operação de restabelecimento da paz nesse país. Então, nesse caso aqui, pessoal, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele também vai assessorar o Ministro de Estado da Defesa quanto à atuação dessas forças brasileiras em operação de paz. Além, obviamente, de quê? De outras atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Defesa. Por quê? Bem, nós vimos que o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é um órgão aqui de assessoria permanente do Ministro da Defesa. Se ele é um órgão de assessoria do Ministro de Estado da Defesa, o Ministro de Estado da Defesa, ele pode aqui fazer o seguinte, ele pode colocar outras atribuições para esse órgão que é de sua assessoria, pessoal. Então aqui é uma conclusão lógica aqui do finalzinho desse artigo 11. Assim, pessoal, olha só, na aula passada nós estudamos os artigos 1 e 2. Nessa aula já estudamos o 3 e estudamos o 11. Então nós vamos marcando aqui para chegarmos ao final aqui e concluirmos aqui todo o estudo da lei complementar. Até a próxima aula, pessoal.